Boa tarde, me chamo Renan e eu vou apresentar o trabalho 2 de Robótica 2 de Cinemática Inversa, tá? Então, primeiramente vou só apresentar aqui nossos exercícios, que daí nosso robô é um manipulador antropomórfico IRB 1205/09. O primeiro exercício é apresentar em PDF nossa resolução de desenvolvimento dos cálculos. O segundo, fazer um vídeo explicando isso. E o terceiro é a programação da cinemática inversa no próprio MATLAB, tá? Passando aqui para o meu documento, então logo estarei incluindo aqui o link do vídeo. O nosso robô antropomórfico com a nossa tabela de Navier-Rattenberg, que a gente fez no trabalho 1. Então, como que primeiramente, antes de iniciar todos os nossos processos, primeiramente nós temos que seguir, realizar o cálculo do centro do pulso da seguinte forma. Como a gente já tem a matriz e as coordenadas, a orientação é a matriz, no caso do meu efetuador, em que final, que seria minha coordenada 6 em 0, e nós queremos saber o punho, o pulso aqui, né? Minha coordenada C em 0. E para saber isso é bem simples, é um cálculo de geometria, em que a soma desse OC, que seria minha coordenada do pulso, em 0, mais a minha distância do meu braço aqui, né? Ele me dá minha posição final, que seria 6. Então é o que está escrito aqui. Então, a minha coordenada em C, em 0, mais a minha distância do pulso, isso aqui já seria a distância do robô mesmo, ali da mão ali, do robô, da garra. A minha orientação em C em 0. E aqui seria a parte da direção do vetor, logo aqui está para baixo, então seria em Z, né? Isolando o meu OC em 0, dá essa seguinte função. Daí a gente descobre minhas posições XC, YC e ZC. A partir disso, agora a gente consegue definir os nossos tetas 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, fazendo uma separação. Então, conhecendo o vetor de coordenadas do centro do pulso, agora é possível calcular os valores das três primeiras coordenadas juntas, θ 1, 2 e 3. Para calcular as juntas 4, 5 e 6 é através dos métodos de orientação. Tá? Em resumo, os cálculos das variáveis de um robô antropomórfico consiste em determinar a cinemática inversa da posição e de orientação, sendo que os θ 1, 2 e 3, aqui ficou aqui 2, são de cinemática de posição, e aqui os θ 4, 5 e 6 seria a cinemática de orientação. Vamos passar agora primeiro na cinemática inversa de posição. Essa cinemática seria mais geométrica, puro cálculo de geometria. E para descobrir o nosso θ1 primeiro, é bem básico, a gente consegue ver que é nessa parte aqui de baixo, em que a gente podemos realizar a projeção XY no sistema 0. Então, separando aqui, para descobrir bem básico, um triângulo retângulo, em que nossos XC e YC são nossas variáveis, e para descobrir o ângulo, realizamos o arco tangente. O problema do arco tangente é que ele nos gera mais de um resultado de ângulos, né? Resultando a mesmo arco tangente. Então a gente utiliza o arco tangente 2, em que é mais preciso nos dando nos informando para ele o x e o y, ele nos passa um ângulo mais preciso do quadrante certo. Então a gente vai utilizar o arco tangente 2. Tá? No MATLAB, eu coloquei aqui, no MATLAB utiliza a função WATAN2, em que o y e o x são trocados ali. Beleza, então agora a gente pode realizar o cálculo do R, da minha posição, do meu vetor aqui,
sendo que, como é um retângulo, né, seria um r ao quadrado, xc ao quadrado, mais yc ao quadrado. Agora a gente descobriu o θ1. Para o θ2, a gente pula para essa parte aqui, olhando para desse lado para cá, né, para a direita, em que nós já sabemos o r e também sabemos o d1 e o s, certo? E o zc. Como é que a gente sabe o s? Fazendo esse cálculo, em que o d1 seria a própria distância do robô ali, física. O zc a gente foi calculado lá em cima aqui, como eu falei, do pulso, né? E agora a gente descobrindo o S, a gente consegue saber os θs 2 e 3, certo? Para fazer esse cálculo, a gente consegue ver que aqui tem um triângulo, mas como não é um triângulo retângulo simples, a gente precisa identificar através desse θ aqui, desse ângulo, dessa angulação. Então o que é essa angulação? Seria o meu π menos o θ3. Então é o que está escrito em verde aqui, certo? O A2 seria a distância mecânica também, e o A3 também seria a distância do próprio robô. Sabendo essas distâncias e os pontos fixos, a gente pode determinar nosso θ3. Como? Com as leis dos cossenos, certo? Então aqui é toda uma matemática, em que nosso C, a gente sabe que o C seria a soma, é um triângulo retângulo, em que seria o r ao quadrado mais o s ao quadrado. O A2 e o A3 já sabemos. E o único que a gente não sabe aqui é o π, é o θ3, quer dizer. Isolando os θ3, a gente consegue fazer jogos na matemática, né? Algumas leis. E encontramos essa função aqui, em que o r ao quadrado mais s ao quadrado menos a ao quadrado da segunda ali, o A3 ao quadrado, e é igual ao cosseno de θ, certo? Então, para definir aqui o resto do cosseno de θ, a gente também precisa fazer saber o seno dele. Então, realizando aqui, isolando, né, utilizando o seno ao quadrado do θ3 mais o cosseno ao quadrado do θ3 igual a 1, a gente consegue, já que sabemos o cosseno, a gente consegue isolar o seno. Então, o seno de θ3 seria nosso mais ou menos raiz de 1 menos o d. O d seria toda essa função aqui, certo? d ao quadrado. Aqui tem uma jogada em que o mais ou menos ele tem uma importância fundamental para a gente definir a posição do cotovelo, tá? Em que o positivo fica de um lado para baixo, ou o negativo fica para cima, ou inverso, né? Então, isolando aqui, a gente já identifica o θ3. Beleza, agora só precisamos identificar o θ2. Voltando para essa função aqui, aquela parte geométrica, a gente consegue ver que o θ2 está aqui, certo? E nós temos um ângulo desse aqui, o azul, e um ângulo verde aqui. Como é que a gente consegue identificar o ângulo verde? O ângulo verde é o mais simples, que é o triângulo retângulo. Então, é o nosso Atan2, R sobre S. Beleza, só que a gente quer saber o θ2, né? Então, o que é o θ2? O θ2 é o ângulo verde menos o ângulo azul. Como é que a gente define o ângulo azul? Também podemos definir como um triângulo retângulo. Mas como é que a gente vai fazer? A gente sabe o A2, isso aqui é um A2. Isso aqui seria um A3, cosseno de θ3, e um A3 seno de θ3. Então, a soma de A2 mais cosseno de A3 é uma parte aqui, e aqui seria o A3 cosseno de seno de A3, certo? Então, como é que vai funcionar? O arco tangente de 2 seria o A2, como falei, mais A3 cosseno de θ3, e a parte do y, A3 seno de θ3, certo? Pronto, agora que a gente cinemática de posição, a gente consegue, já definimos os 3 θs, tá? Agora a cinemática inversa de orientação. Então a cinemática inversa de orientação, ela é focada mais, como já
o nome disso, na rotação do robô. E a gente consegue definir o θ 4, 5 e o 6. Mas para isso a gente precisa saber fazer o cálculo da matriz direta de De Navier-Rattenberg e daí a partir disso a gente consegue realizar uma comparação entre esse cálculo e conseguimos definir esses tetas, certo? Em resumo, então, para o cálculo das juntas referentes à cinemática de orientação, é preciso levar em consideração a matriz que define o sistema 3, 6 em relação ao sistema 3. Pode-se calcular minha orientação de 3 em relação a 0, a referência, né, a partir da cinemática direta, encontrados os resultados obtidos no θ1, 2 e 3, certo? Então aqui a gente tem a nossa tabela aqui, a nossa matriz aqui de De Navier-Rattenberg, em que a gente encontra o A1, A2 e A3. E através dessa multiplicação do A1, A2 e A3, encontramos uma matriz e nela a gente substitui os θ1, 2 e o 3, que nos dá o nosso T em T3 em 0, certo? Sabendo esse T3 em 0, a gente consegue dividir ou nos pegar ali a partir de orientação e também a de coordenadas, certo? A de orientação é que é o principal, porque a gente vai definir, precisamos para isolar aqui o nosso R6 em 3, certo? Pronto, agora a gente já sabe nossa orientação, fazendo todo esse processo de multiplicação para extrair, né? Então agora a gente, para descobrir a variação das juntas θ 4, 5 e 6, são necessários gerar a matriz de R6 em 3, calculada. E como falei, em comparação que é feita de forma analítica do R6 em 3, obtida da cinemática direta, certo? Então como é que a gente vai fazer? A gente realiza a matriz da cinemática direta e tem essa parte aqui, por exemplo, os cálculos, né? O S seria o seno e o C nosso cosseno, em que a gente extrai essa parte da orientação, certo? Então, se for ver essa parte de orientação, está aqui e faz uma breve comparação, certo? Então, a comparação do R33 é o nosso cosseno de θ5. Então, o cosseno e o nosso seno de θ5 seria mais ou menos raiz de 1 menos raiz de 33 ao quadrado. Sabendo o seno e o cosseno, a gente consegue definir o arco tangente deles e saber o θ5, certo? Como falei, acho que acabei passando aqui, mas a orientação, nós já sabemos essa orientação, certo? E nós não tínhamos essa orientação e nem essa, certo? Mas nós precisamos dessa daqui. Como nós temos essa, e para descobrir essa, como eu falei, é do θ3 extraída aqui no θ1, 2 e 3, na nossa matriz de De Navier-Rattenberg, certo? E isolando aqui, como é que a gente vai saber? É a transposta da nossa orientação vezes a orientação do 6 aqui, que nossa já de referência, certo? Então tá, voltando aqui agora no θ de novo. Então, para determinar aqui o θ4, conforme a comparação aqui, a gente vai executar dessa forma aqui. A gente nota que o nosso R1, 3, ele é um cosseno e o cosseno de θ4 e seno de θ5, certo? θ5 a gente já sabe, então, e o R2 em 3 é o nosso seno de θ4 e seno de θ5. Então a gente consegue fazer a isolação, passar para um lado, passar para o outro, pegando os θ4 e conseguimos determinar o θ4 com arco tangente 2 aqui, seno e cosseno. Da mesma forma do θ6, tá? Então vamos... desculpa ali por me bananar um pouco ali, mas é que eu pulei essa parte. Mas a princípio é isso, então eu vou melhor explicar ali na parte dos cálculos, então, pra gente ver.